Mas eu estava falando com o Alê Dornelles, deu uma aliviada essa vitória contra o Delfim? Com certeza, né, que eu me atrasei ali um pouquinho, mas eu vim acompanhando pelo YouTube, então vi ali a tua abertura toda, falando das finanças, estou à disposição para falar a respeito também. Sobre a questão do desempenho do Internacional, na verdade é o que o presidente Alessandro Barcelos vem falando, que tu mencionou, né? São 3 derrotas apenas no ano, uma foi no Carpete, outra foi contra o Belgrano voltando dessa paralisação por conta das enchentes, né? E no começo da temporada lá em Bagé. E nós todos somos canalhas, nós da imprensa, torcedores em geral, porque todo mundo diz que haveria trégua. Não houve trégua um jogo. Mas o senhor falou lá no preliminar que não haveria trégua. Eu falei que ninguém ia dar colher de chá desde o primeiro dia. Eu disse, mas é normal. É normal, porque o futebol ele é emocional, ele é paixão, não é uma coisa... Ele tem que ser racional para quem está trabalhando lá. Eles é que tem que ser racional. No caso do Internacional, é o Cudê que tem que ser racional, daí já deixa o gancho da reação dele em relação ao torcedor, né? É o Loss que tem que ser racional, é o Pedro que tem que ser racional, eles é que tem que ser racional, né? O próprio Felipe Becker, o Alessandro, enfim, agora jornalistas têm que informar e cobrar, que o papel do jornalista é esse mesmo. Eu sou contra o jornalismo chapa branca, eu não gosto, não concordo, vai contra a minha profissão, meus pais jornalistas vai contra o que eles me ensinaram também. Então, acho que tem que ser feito a cobrança, sim. É claro que uma reticência que eu faço, né, Rec, em relação ao que está acontecendo, é que está se dando muito pouco contraponto para a defesa, por exemplo, do que o Cudê vem tentando fazer com o time do Internacional. Um ou 2 jornalistas só que estão falando. De resto, né, tem um filósofo falecido de muito tempo atrás que tinha uma concepção sobre partido diferente do que a gente usualmente conhece, né? Para ele, partido não tinha a ver com legenda partidária, com eleição. Partido tinha a ver com tomar partido, né? E aí ele dizia que a imprensa era o partido da pena, porque na época se escrevia com... Exatamente, né? E aí ele dizia que, via de regra, a imprensa ela costuma ter um posicionamento em bloco, né? Majoritariamente, isso na maioria dos assuntos. E é verdade. E aí tu é um cara que sempre dá oportunidade para eu falar, por exemplo, sabe que eu sou um cara que defendo o trabalho do Cudê, mas assim, o grosso aí dos colegas eu não tenho visto isso, né? Eu não tenho visto e eu acredito que seria mais salutar, exatamente, seria mais salutar se eles dessem mais espaço para que pudesse fazer o debate para não se qualificar. Dá ou o Inter não ocupa? Como assim? O Inter não ocupa o espaço? Eu acho que as emissoras estão todas abertas. Não, eu acho que a direção falha muito no ponto de vista da comunicação, isso é algo que eu falo há bastante tempo, né? Mas é uma decisão política, não é uma questão assim de incompetência, é uma decisão tomada que eu não concordo, porque mais prejudica do que ajuda, mas, no entanto, Rec, eu acho que a questão sobre esse ponto não são as fontes oficiais, né? Eu não acho que as fontes oficiais, porque daí a fonte oficial é oficialista. Ele vai incondicionalmente fazer a defesa, ele não vai... Tipo, por exemplo, eu defendo o Cudê, mas como eu estou fora da gestão, né, nesse momento, embora eu seja coordenador do movimento que faz parte da gestão, eu consigo defender o Cudê sem deixar de fazer crítica, né? O time, por exemplo, ele perdeu bastante intensidade, na minha opinião, né? Os times do Cudê, eles via de regra, têm uma característica de marcação de bloco alto. O nosso bloco está médio, então já é uma mudança de característica do time do Cudê. O adversário, quando está saindo com a bola, os times do Cudê costumam ter a característica daquela pressão no jogador que tem a posse do time adversário. Sair reativamente a partir da pressão. Exatamente, só que o time não está fazendo isso. Aí o porquê que o time não está fazendo isso? Na minha avaliação, eu não conversei com ninguém para saber se eu estou certo nessa minha análise, mas na minha avaliação isso tem a ver com a média de idade do setor ofensivo do Internacional. Os jovens do Inter estão na zaga. E no ataque são todos jogadores, Alan Patrick mais de 30, Ener mais de 30, o Borré está com o quê? 29, eu acho, muito próximo dos 30, né? Enfim, são jogadores mais... o Bruno Henrique, por exemplo, são jogadores mais veteranos, né?
E aí eu imagino que numa conversa com os atletas, o que acontece dentro do vestiário, eles possam ter chegado em algum acordo que o time não teria energia para ficar Não manteve aquela característica. Não, exatamente. E eu Mas não acho é porque tem 2 atacantes? De Cara, repente- eu acho que os times dele, ele costuma jogar sempre com 2 atacantes, Pois é. tá? E os times dele sempre tinham essa característica. Sim, e aí se perdeu, né? Se perdeu isso. Eu estou aqui daí conjecturando uma possibilidade do porquê se perdeu. Mas é uma crítica que eu faço. O Internacional deveria voltar a ser mais intenso, deveria voltar a fazer uma marcação sob pressão quando o adversário tem a bola, ao invés de recuar o bloco. Isso, na parte ofensiva, o que está acontecendo, né? Muito passe lateral, que o time do Kudê também tinha uma característica de passes mais verticais, né? Roubava a bola e ia para frente. Aí agora está roubando a bola mais no meio de campo, aí fica girando a bola para os lados, aí fica uma coisa chata de assistir. Tiveram jogadores novos que entraram, contratados no curso, né? Isso eu acho que deve ter alterado um pouco a maneira de jogar. Pouco porque treino e muito jogo, né? É possível. altera a característica dos jogadores, né? E talvez ele esteja mudando, ou tentando mudar, ou tentando encontrar, porque houveram contratações no curso da caminhada. Isso, né? isso. E eu acho que a frustração falando do torcedor em geral, ela está baseada na questão do objetivo máximo do futebol sempre, né? Citei já como esse exemplo, né? Uma vez um professor perguntou no curso de gestão de futebol lá qual era o objetivo, né, de um clube de futebol, né? E eu, pensando na cabeça de advogado, fui pensar no estatuto, né, nos contratos sociais, lá tem um objeto, né? O objeto é o objetivo, né? Se tu é uma indústria de calçado, teu objetivo é produzir calçado. Eu fui pensar lá, nada disso, né? O objetivo dos grandes clubes de futebol é ser campeão, tem que ser campeão. E aí quando passa muito tempo sem alcançar esse objetivo, acaba aumentando a frustração e acumulando essa frustração. Então, o Internacional passou há pouco por um campeonato gaúcho, né? Que, do meu modo de entender, existia uma convicção muito forte do outro lado, no sentido que o Internacional iria alcançar aquele título, né? E aí não alcançou, não foi para a final, né? Parou na semi contra o Juventude, né? Eliminado sem perder. E aí se vai somar aí, né, o tempo que não se passa do Mambituba, que vale para os dois, né? E aqui na questão local, né, eu até estava pensando qual era o rio, né, aqui, né, então é o Riacho Ipiranga, né? Acho que para ir de um lado para o outro tem que passar, né? Tem como ir do Beira-Rio para a Arena sem cruzar o Arroio Ipiranga? Acho Não que tem, né? não tem, Não, tangencia, né? Então, assim, parafraseando a questão do Mambituba, né? Quanto tempo o Internacional não atravessa o Arroio Ipiranga, né? Isso acaba ocasionando uma frustração, né? E a questão também da Internacional tem uma coisa diferente, né? Joga contra um time grande e consegue resultado, ganhando o Palmeiras. Não, mas isso aí é história do Né? Inter, né? E aí vai jogar contra times de menos expressão, que o salário de toda a folha é meio salário de um jogador, e às vezes não consegue o resultado, né? Então eu acho que isso tudo é um somatório que vai frustrando. E se a gente pegar a questão de qual é o aproveitamento internacional, 74 no brasileiro, né? Não, na temporada. Na temporada. Se pegar isso e se terminar o ano e não tiver título com esse 74, o torcedor vai ficar frustrado. Não, mas aí tá, se mantiver o 74, isso significa que vai manter no Campeonato Brasileiro com 74,1, ganhou o Campeonato. Sim, mas se tiver um ano excepcional e um outro fizer 75, for campeão, 74 não serve de nada.